Dar continuação na minha história, o que eu passei, o que sobrevivi, sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre a minha juventude, apesar que eu não tive juventude, eu casei com 16 anos de idade, né? Casei adolescente. E aos 19 anos de idade eu liguei as trompas para não ter mais filhos, porque eu dei eclâmpsia. Mas depois Deus me deu 5 crianças para eu cuidar, para eu zelar, para eu ensinar o caminho que deve andar, né? Ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Gente, é muito lindo quando Deus tem um propósito na vida do ser humano. E Deus tinha na minha vida. Apesar que eu não tive infância, né? Desde quando eu entendi por ser humano, desde quando eu entendi por gente, eu fui criada uma menina sozinha. Tinha pai, mãe, irmãos, mas como não tinha, né? Porque a minha mãe, ela nunca me deu um abraço, ela nunca me deu um beijo, ela nunca disse para mim, eu te amo, filha. Também não. Ela nunca sentou comigo para me explicar, para me ensinar, né? Como é a adolescência, a juventude, quando chega a primeira menstruação, como é o casamento, como que é ganhar neném, nada. Minha mãe nunca me disse nada. Mas eu fui criada assim, né? É muito triste quando você não ouve da mãe, eu te amo. Quando você nunca ganhou um abraço, né? E meu pai bebia demais, quebrava tudo, colocava nós para correr. Eu já dormi dentro de uma mata com ela, com os meus irmãos. Eu ia dormir dentro do chiqueiro dos porcos na casa vizinha. A vizinha viu os porcos gritando e me chamou, pôs para dentro da casa dela. Meu pai também tentou me estuprar, né? Quando eu estava com meus 13 para 14 anos. A minha mãe fez uma viagem com meu irmão caçula, meu finado irmão caçula, e meu pai bêbado, ele veio para cima de mim, me pegou, jogou na cama dele, e nós teve uma luta corporal. Eu quebrei a cama, caí debaixo do estrado da cama, mas consegui fugir. É muito triste, gente, uma família problemática, onde tem bebida, brigas, contendas, faltando as coisas para comer, né? Eu não tinha roupa, não tinha sapato, só coisas velhas. E quando eu conheci o pai dos meus filhos, com 16 anos de idade, ele foi na costureira e mandou fazer 2 vestidinhos para mim na época, que eu não tinha vestido. A minha história é muito longa, muito longa. Eu vou contando aos poucos, porque é muita coisa, viu, gente? Essa carinha sorridente aqui já passou por muitos momentos difíceis na minha vida. E quando eu casei, eu sofri demais com o pai dos meus filhos. Foi 22 anos de sofrimento, de humilhação, ameaças. E quando ele largou a casa, ele largou eu com 8 filhos e foi embora. Me deixou com 8 filhos. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele me ajudou a criar esses meninos. Ele me ajudou a educar esses meninos. Eu deixava de comer para eles comerem, porque era muito menino, então era muito gasto. Né? Era fardo de arroz, fardo de óleo, fardo de feijão, fardo de açúcar, fardo de macarrão. E eu trabalhando em condomínio, faxineira de condomínio, faxineira de prédio, limpando o prédio, né? A gente fala faxineira de condomínio. Era serviços gerais, não é isso? E foi muito sofrimento, gente. Depois eu vou dar continuação deste testemunho meu, dessa história minha, sobre a criação dos 8 filhos sozinha. O que Deus fez por mim
E o que Deus fez por eles? Que Deus abençoe vocês, você que é pai, você que é mãe, em nome de Jesus. Dê amor, dê carinho para os seus filhos. Não tenha vergonha de dizer para sua filha, eu te amo. Não tenha vergonha de dizer para o seu filho, eu te amo, filho. Vamos sentar para nós conversar. Ensina o seu filho toda a maldade deste mundo. Abra os olhos dele, abre os olhos dela, mãe. Senta com a sua filha, conversa com ela. Eu, quando era da Deus de Amor, eu era conselheira da mocidade. Então eu mexia com muitas jovens, masculinos e femininos. E a minha casa ficava cheio de jovens, tanto moça como rapaz. E lá eu escutava coisas absurdas das mães, dos pais. Então dê amor, dê carinho, porque os filhos não é seu. Os filhos são de Deus. E depois do mundo. Que quando cresce, eles voam. Eles vão embora e você fica. Mas é muito importante saber que você ficou. Mas quem está voando é um grande cidadão. Quem está voando é uma grande cidadã. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Procura uma igreja evangélica, vai, faz visita. Se entrega de corpo, alma e espírito para Jesus. Jesus quer mudar a sua história. Ele quer mudar o teu cativeiro. Jesus cuida de nós.